Este espírito demoníaco está invadindo a igreja e ninguém percebe. Você pensava que conhecia o mal até ouvir sobre o espírito de Jezabel. É muito provável que você já tenha ouvido falar do espírito de Jezabel pelo menos uma vez na sua vida, mas a grande maioria das pessoas acredita que está ligado apenas aos pecados de prostituição e perversão. Mas, na realidade, não é só isso. O espírito de Jezabel tem muitas características que impedem o crescimento da igreja e afastam as pessoas da presença de Deus. E você pode estar se perguntando, mas, pastor, quem foi Jezabel? Jezabel é considerada a pior mulher de todo o Antigo Testamento. Ela era casada com o rei Acabe e introduziu práticas pagãs em Israel, que desagradaram muito a Deus. Ela foi uma rainha muito má que promoveu a idolatria e matou muitos profetas, além de convencer seu marido a adorar um Deus que não era o Senhor. Ela apoiava 850 profetas dos deuses Baal e Azera, que realizavam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. O mal que habitava no coração de Jezabel era tão grande e forte que até Elias, um dos maiores e mais importantes profetas levantados por Deus, fugiu com medo das ameaças daquela mulher e até pediu ao Senhor que tirasse sua vida. No livro de 1 Reis, capítulo 19, está escrito: "E Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba, de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando o dia todo. Ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte: Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados." Mas Jezabel foi punida. Deus encheu Elias de coragem e ele voltou e profetizou que a mulher teria uma morte sangrenta e que os cães comeriam seu corpo. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia relata que um homem chamado Jeú matou o filho de Jezabel e ela o desafiou. Então, Jeú enviou alguns homens para matá-la. Eles invadiram o palácio e jogaram Jezabel pela janela. Jeú então passou com os cavalos sobre ela. Quando foram enterrá-la, encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos, pois os cães haviam comido o resto. As ações de Jezabel contra o povo de Deus foram tão destrutivas que seu nome foi adotado por um espírito maligno muito poderoso, cujo objetivo é destruir a autoridade de Deus. E seu alvo favorito é a igreja. Infelizmente, em quase todas as congregações cristãs, existe uma Jezabel que engana as pessoas e impede seu crescimento espiritual. E Deus quer nos usar para derrotar esse espírito maligno para que seu povo possa ser abençoado. Mas como podemos determinar se o espírito de Jezabel está entre nós? Existem certas características que podem indicar se há uma Jezabel em sua igreja. A primeira dessas características é a prostituição. No livro de 2 Reis, capítulo 9, é relatado que Jezabel era uma mulher vaidosa, acostumada a conseguir seus interesses por meio da sedução. Na Bíblia, o termo prostituição significa tanto infidelidade conjugal quanto espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, está cometendo prostituição, pois Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jezabel praticava tanto a prostituição sexual, traindo seu marido, quanto a feitiçaria, traindo o Deus de Israel. O espírito de Jezabel entra nas igrejas por meio de pessoas que não vivem uma vida de santidade. Por isso, pastores e outros líderes devem ter cuidado com quem permitem ministrar no altar. Sabemos que todos somos pecadores, mas uma pessoa que está à frente de qualquer departamento da igreja precisa viver uma vida de santidade. Alguém que está em estado de pecado, como fornicação e prostituição, por exemplo, não está preparado para liderar, pois precisa ser restaurado. E devemos fazer isso com amor e muita paciência, nunca expondo ninguém em público. Além dessa situação, existe também a prostituição espiritual. Muitos membros da igreja são rebeldes à comunidade onde congregam. Essas pessoas vão de um lugar para outro procurando alguém que lhes agrade. Todos os dias, procuram uma igreja e um pastor que façam sua vontade. E quando não estão satisfeitos, criam intrigas para prejudicar a liderança. A segunda característica do espírito de Jezabel é a idolatria. A Bíblia relata que Jezabel praticava a adoração de ídolos e mantinha um exército de profetas, mais de 850 homens, para adorar deuses estrangeiros. Hoje, raramente vemos esse tipo de prática,
mas a idolatria vai muito além de imagens esculpidas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações, pois o Senhor deve ser a prioridade em nossa vida. Por exemplo, hoje existe um mundo gospel onde personalidades como cantores e pastores são mais notados por seu carisma e talento do que por sua fé em Jesus. E é aí que o espírito de Jezabel atua, fazendo com que as pessoas adorem a celebridade gospel mais do que ao próprio Senhor. E isso é algo que Deus detesta. A terceira característica do espírito de Jezabel é a manipulação. Jezabel era manipuladora. Ela queria que tudo fosse do seu jeito. Ela convenceu seu marido a abandonar o Deus de Israel e adorar o Deus Baal. Além disso, ela era muito invejosa, a ponto de inventar uma mentira para matar um homem chamado Nabote, simplesmente porque seu marido queria a terra dele. Ela então tirou a vida e a propriedade de um homem inocente. Uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que quer, trai ou apunhala os outros pelas costas e busca vingança contra aqueles que não cumprem sua vontade. O espírito de Jezabel entra em muitas igrejas por meio de pessoas que querem estar no comando de tudo. Algumas dessas pessoas já ocupam posições de autoridade secular e refletem isso dentro da igreja, acreditando que podem dar ordens aos outros membros, como se fossem empregados ou subordinados no trabalho. A igreja não é um lugar para maltratar ninguém, mas para demonstrar amor e comunhão. E, se alguém possui um título de poder na sociedade, isso deve ficar fora da igreja, pois dentro dela somos todos irmãos e irmãs e devemos servir uns aos outros em amor. Como o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 5. Portanto, devemos ser cautelosos ao colocar alguém em liderança que não trate bem os outros membros. Por fim, a quarta característica do espírito de Jezabel é a perseguição. Essa mulher perseguiu os profetas de Deus a ponto de muitos terem que se esconder para não serem mortos. Muitos profetas até morreram por causa de Jezabel, e o próprio Elias foi ameaçado por ela. Um dos motivos dessa perseguição é que os profetas da época falavam a verdade e não o que Jezabel e seu marido queriam ouvir. Da mesma forma, o espírito de Jezabel pode ser percebido em igrejas onde pessoas são perseguidas por seus próprios irmãos. Existem igrejas onde tudo está tão estabilizado que, quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, ele ou ela se torna perseguido. Enfrentar perseguição externa, de pessoas ou situações fora da igreja, é normal, mas o espírito de Jezabel atua dentro da igreja. Essa é uma estratégia do inimigo para enfraquecer o povo de Deus, pois Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, tenha muito cuidado com pessoas que falam mal de outros irmãos ou que perseguem líderes e membros, pois estão sendo usadas pelo espírito de Jezabel. Eu sei que não precisamos concordar com tudo o que vemos e ouvimos na igreja, mas Deus nos chama para interceder e exortar, se necessário, e não para causar divisões ou brigas. E, como vimos no início deste vídeo, o fim da vida de Jezabel foi terrível. Além disso, no livro de Apocalipse, Jesus dá o seguinte aviso à igreja de Tiatira por tolerar aquele espírito de Jezabel entre seu povo: conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Se na sua igreja há alguém com essas características, comece a orar por essa pessoa, pois ela pode estar dominada por um espírito demoníaco que precisa ser expulso. Mas tenha cuidado para não ser usado pelo inimigo, engajando-se em fofocas e calúnias contra essa pessoa. O amor é o cumprimento da lei. Como cristãos, devemos buscar a paz acima de tudo. Muitas dessas pessoas são meramente religiosas e ainda não tiveram uma verdadeira experiência com Deus, e elas precisam de nós para serem abençoadas. Agora, se a pessoa não aceitar ser tratada, nada pode ser feito.
A Bíblia é muito clara sobre o que Deus fará com aqueles que deixam qualquer espírito demoníaco dominar sua vida. O salmista escreveu: "Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá." Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Deus te abençoe.